Você sabe quais são as ações importantes para o desenvolvimento da vida, da carreira médica? Sobre isso que eu vou tratar hoje nesse conteúdo. Então, fica comigo até o final que eu vou te apresentar conceitos e aí com isso você poderá elaborar estratégias de desenvolvimento. Então, bora lá entrando, sejam bem-vindos a vocês que estão entrando por aqui. Nós vamos fazer um conteúdo bem legal que resume algo que nós falamos durante a semana de lives, durante a semana de desafio inteligência financeira para médicos. E aí, hoje trarei uma espécie de highlights de tudo. Bem-vindo, Dr. Eugênio, Gui, o Caio. Então vai ser bem legal. Vou passar aqui para você vários conceitos relevantes, apresentar simulações e com isso espero que você acompanhe a live com algum caderno de anotações e aí consegue fazer um paralelo com o seu contexto, com sua realidade e também a live pode servir de uma matéria-prima para o seu desenvolvimento, para ações práticas na sua vida, tá bom? Eu compartilhei, tem alguns slides que eu produzi aqui e eu vou compartilhar com você agora na tela. Então eu vou ficar menorzinho aqui e hoje, para quem assistiu todas as lives do Desafio Inteligência Financeira, hoje eu vou fazer os highlights. Então, quem perdeu... E aí, Rebeca, tudo bom? Roberta aqui também, o Neto. Bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu vou fazer os highlights. Eu sei que a Rebeca estava aqui nos outros dias também. Não sei se acompanhou todos os dias, mas como ela é aluna lá do Aquiles Doc, né, de Inteligência Financeira, tá lá todo o conteúdo completo. Tá bom, Rebeca? Dentro da área fechada de alunos. Vou dar alguns poucos segundos para a gente começar de fato aqui o conteúdo, certo? Então, só para quem não acompanhou, esses foram os temas de cada um dos dias do desafio, né? Eu falei sobre dados acerca da realidade médica atual, da avaliação do médico diante do mercado de trabalho, apresentei várias simulações, alguns inimigos que impedem a ascensão de alguns colegas na carreira médica e a gente fez algumas simulações, alguns exercícios e as lives não ficaram no ar. Mas aí eu tô de volta agora para fazer uns pontos relevantes. Com isso, quem não acompanhou poderá acompanhar agora, tá bom? Então, mais uma vez, hoje falar sobre os highlights do Desafio Inteligência Financeira para Médicos e tá valendo. Seguinte, pessoal, isso aí, ó, a gente vê muito na prática. Quando a gente termina ali a graduação e entra no mercado de trabalho, algumas demandas surgem e a gente tem que ficar atento, exercer uma certa autonomia para buscar conhecimento, pois durante o período de graduação ou mesmo durante a residência, nós não passamos por um treinamento, por uma formação com certa estrutura, assim como há uma estrutura de formação no que diz respeito aos conhecimentos técnicos. E aí, esse trabalho mostrou uma pesquisa que foi feita com os residentes de medicina. E aí, foram feitos com esses residentes e eles foram questionados acerca de a que você atribui a carência desses temas que são relacionados ao mercado. Então, quais são esses temas? Conhecer um pouco sobre contabilidade médica, um pouco sobre os seus direitos médicos, ainda sobre a gestão dos seus recursos financeiros. E aí, ao serem questionados sobre isso... E aí, Marcos, bem-vindo. A Thalia. Então, quando os residentes foram questionados acerca de o porquê, a que eles atribuem a falta de conteúdos estruturados que conectam o médico ao mercado, algumas afirmações foram recorrentes. E pelo menos essas 4 foram destacadas e vale a pena que eu citar para que você reflita e talvez atribua a uma delas, ou a todas, ou a um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, o que acontece com a sua realidade, né? Então, uma das causas da carência ligada a os temas do mundo do trabalho, os residentes citaram que é por conta do tradicionalismo no ensino.
E essa segmentação do conhecimento teórico com a prática não era tão bem vista. O que acontece, e já aconteceu comigo enquanto professor da graduação de medicina, é que com um aluno ou outro eu tinha a oportunidade de conversar sobre temas do mundo do trabalho, mas não era algo estruturado dentro da matriz curricular. Então, muito esse tradicionalismo próprio de uma profissão como a nossa, antiga, né? Ele é um componente na graduação, na universidade, e aí os temas que conectam com o mundo do trabalho, eles vão ficando um pouco mais de lado. Outro ponto citado é a supervalorização técnica. Então, em virtude do avanço contínuo e rápido das possibilidades de intervenções junto aos pacientes, então possibilidades terapêuticas, possibilidades antes disso, né? Possibilidades diagnósticas, intervencionistas. Então, nós precisamos a cada dia ter uma rotina de estudos e essa velocidade de informações, a demanda cognitiva da nossa profissão nos limita tempo a parar um pouquinho e estudar sobre outras coisas, comumente citada como soft skills também, né? Outras habilidades não propriamente relacionadas a diagnosticar ou tratar pessoas. Então, essa supervalorização técnica atribui-se, então, e aí deixa de lado um pouco as questões do mundo do trabalho. A inércia das instituições também foi citada. Então, as instituições elas têm uma certa velocidade para reestruturação de suas matrizes curriculares, antes citadas como grades curriculares, né? Então, grade não é bem visto esse nome ainda hoje. A grade é uma coisa muito fechada. A matriz, assim, só o nome já diz de uma intenção de ser algo mais complexo. Então, as matrizes curriculares da medicina, elas, mesmo assim, com essa intenção, a partir do nome, de ter uma abertura para adaptação com o novo, mesmo assim, ela não alcança a velocidade com que os relacionamentos sociais acontecem, a macroeconomia, a microeconomia também, tá? Então, diz respeito que a falha desses temas relacionados ao mundo do trabalho pode ser atribuído também à inércia das instituições. Mas, para não dizer também que a gente pode terceirizar tudo, né? Supervalorização técnica, tradicionalismo no ensino, inércia das instituições, há também que se colocar dentro desse âmbito com uma certa parcela de responsabilidade. Portanto, citado como uma das causas de carência do mundo do trabalho, a inércia dos discentes. Ou seja, quando estamos na universidade, na pós-graduação, seja ela em nível de residência ou outras, nós continuamos tendo acesso às tecnologias digitais da informação e da comunicação. É isso que vocês estão fazendo aqui, né? Então, o simples fato de vocês, ao entenderem que o tema que eu ia trazer aqui para a live hoje poderia contribuir para a sua carreira, então você utiliza, nesse momento, as tecnologias digitais da informação e da comunicação para ascender no que diz respeito ao seu desenvolvimento, à sua carreira. São conteúdos práticos. E além desse conteúdo da live, você pode acessar livros que não são propriamente técnicos da medicina, pode ir para eventos que não são propriamente técnicos da medicina, pode escolher alguns curadores de conteúdos que permitem que a informação chegue a você, mas não aquelas informações apenas para aumentar a sua capacidade de diagnosticar e tratar. Então, ao exercer essa autonomia intelectual, você contribui para a conexão do que você tem do ponto de vista técnico, do exercício da sua profissão com o mundo do trabalho. Então, isso é relevante também e é uma das causas que impede essa conexão. E aí, quando a gente pensa em ter um desenvolvimento contínuo da vida pessoal, da carreira médica, esses pontos estão... O ponto principal que a gente já tem aceso na mente é a educação, né? Então, sempre nos preparamos para sermos ótimos médicos, e aí o pilar educação, essa capacidade de resolver os problemas diante dos pacientes, elas sobressaem muito, e isso é louvável entre nós médicos.
capacidade de sempre aprender, buscar conhecimento, conhecer no que diz respeito à nossa especialidade médica ou, mesmo que não seja especialista, nossa atuação médica. No entanto, para que a gente possa exercer isso da melhor forma e oferecer o que a gente tem de melhor aos nossos pacientes, é preciso que a gente saiba, sim, as questões demandadas no mundo do trabalho. Analisar um contrato, avaliar se é pertinente atuar em determinada situação. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu e minha esposa, a gente foi para algumas cidades do interior e a gente foi direto na Secretaria de Saúde perguntar se havia vaga para médico. A gente chegava na Secretaria de Saúde, a gente falava que estava no processo de CRM positivar, né? A gente havia dado entrada no CREMEC, no caso aqui do Conselho Regional de Medicina do Ceará, e nos próximos dias estaríamos aptos a trabalhar. E aí a gente não teve uma grande capacidade de análise, apenas o nosso filtro era tem vaga ou não tem. Aí a gente escolheu a cidade, tinha várias vagas em várias cidades que a gente foi, e aí no dia que eu fui trabalhar, depois a gente passou lá para assinar o contrato, então assim, nem liguei, nem li aquele contrato direito. E aí passei a atuar naquela cidade, era naquela primeira cidade onde eu trabalhei, um bom local de trabalho, foi muito legal, passei apenas um mês, porque outras oportunidades apareceram mais próximo da minha cidade de origem. Mas capacidade zero de analisar contrato. E poder argumentativo também zero. Quer dizer, zero também é demais, né? Mas limitado. E aí comecei a receber os meus primeiros salários, capacidade limitada de fazer a gestão dos recursos financeiros. Tinha um gasto inadequado e assim a história se repete dentro da nossa comunidade médica. E aí, eventualmente a gente também pode avançar em uma carga horária de trabalho intensa e que impacta fortemente a nossa saúde mental e nos limita o exercício profissional. No início é um gás danado que do plantão aí a galera posta 24 de 72 horas e aí é bem legal no início, mas o nível de energia, o nível de comprometimento físico e mental acontece e aí não é mais legal dar plantões de 2, 3 dias seguidos. Aconteceu comigo, dado momento eu cheguei a trabalhar em serviços ambulatoriais durante uma parte da semana e pegava plantão quarta-feira, entrava quarta-feira, meio-dia e saía segunda-feira, 7 horas da manhã. Ficava direto, de quarta, uma vez por mês acontecia isso. De quarta-feira até segunda. E aí, imagina o quanto é exausto para manter uma certa saúde, né? Então, imagina a qualidade de alimentação nesses dias, o horário, né? Porque chegavam pacientes, e imagina a qualidade do sono nesses dias de plantões. E para restabelecer isso nos próximos também, eu pegava outros plantões ainda por fora, em outra cidade. Então, isso não é desempenhar a medicina dessa forma e você não está fazendo profilaxia de estresse, você não está tendo uma atitude para ter uma boa situação mental. Por isso que está totalmente conectado o desenvolvimento educacional, mas também o desenvolvimento dos temas do mundo do trabalho e o desenvolvimento da sua saúde mental. E algo também relevante a ser pensado, estudado, né, com o respeito que o tema merece, é sobre a inteligência financeira. Se você não tem a capacidade de gerenciar os seus recursos, qualquer oportunidade, entre aspas, né, será uma ótima oportunidade. É uma oportunidade de comprar um apartamento na planta, de trocar de carro, de fazer algumas aquisições por vias online. Você, lá durante o plantão, abre um aplicativo, termina o plantão, você já não tem mais o dinheiro do plantão, você já gastou ali comprando alguma coisa. Durante o período em que está de plantão, faz alguns pedidos de comida com uma certa tentativa de compensação, se presenteando. Isso é muito frequente entre os médicos, né? Tanto presenteando em termos alimentares quanto de produtos, por acreditar, eu mereço esse sacrifício aqui. Até certo ponto isso é verdade, mas o que está por trás disso tudo? A incompetência de fazer uma boa gestão dos seus recursos financeiros. E a competência, entenda-me como algo não pejorativo, tá?
Então, nós somos incompetentes em vários temas. Somos incompetentes, mas isso é limitado. É por pouco tempo até exercer a autonomia, que eu falei para você, de buscar o conhecimento. Então, eu sei que nossa classe como um todo, tem uma grande importância para o desenvolvimento educacional, ler artigos com frequência, se atualizar. Isso é louvável e deve ser mantido, mas também devemos estar atentos à manutenção da nossa saúde mental, a fim de que você quer exercer a medicina por longo prazo, competência para estudar um pouco, obter assessoria para temas relacionados ao mundo do trabalho, ter ali uma contadora de referência, alguém que possa te auxiliar nesse aspecto, talvez algum advogado para analisar junto a você contratos, e também que você exerça sua autonomia diante do tema inteligência financeira. Quando você sabe gerenciar os seus recursos, você aproveita boas oportunidades. Haja vista que você, quanto médico ou médica, recebe um dos maiores salários do nosso país, embora haja com frequência reclamações entre rodas de conversas entre colegas médicos, mas a medicina é uma das profissões mais bem pagas do nosso país. Não é achismo, você entra no site salarios.com.br, lá tem um registro da CLT, dos trabalhos, dos salários das principais profissões, e no topo disso tudo se verifica que a média salarial do médico brasileiro é bem alta. Essa média salarial representa também, diga-se de passagem, uma quantidade relevante de horas trabalhadas, né? Em virtude das oportunidades, a depender da região, você ultrapassa lá as 32, 40 horas, 60, atua no serviço ambulatorial, mas pega alguns plantões por semana, um aqui, outro ali, e com isso sim obtém volumosos recursos na sua conta. Mas não é sobre o quanto você tem de volume, mas também sobre o quanto você consegue ter essa manutenção do volume financeiro dentro da sua conta e, na sequência, um direcionamento preciso para os investimentos. Então, não é sobre quanto você ganha apenas, essa ascensão na carreira, essa ascensão financeira, um acúmulo do patrimônio para em um dado momento atingir a independência financeira. É também sobre o quanto você consegue gerenciar esses recursos. Não gastando é uma das maneiras de realizar um bom gerenciamento. Eu estou falando não gastando ao ponto de se tornar um consumista, mas claro que o consumo faz parte da forma como a nossa economia se organiza e é salutar associado à sua qualidade de vida, acesso a bens e serviços. O que é danoso é o consumismo, danoso, patológico, para usar os termos médicos. E se você não me conhece ainda, eu deixei para me apresentar mais para aqui. Eu sou Daniel Coriolano, eu fiz residência em medicina de família, fiz mestrado na Fiocruz, a linha de pesquisa foi Educação e Saúde. O meu trabalho foi sobre tecnologias digitais da informação e comunicação. E aí eu fiz na sequência um MBA para ter uma ascensão acadêmica em temas de gestão, empreendedorismo e marketing. O Bruno está colocando algo aqui. O pessoal da comunidade FIRE Brasil fala que o médico tem a obrigação de atingir a liberdade financeira precoce em 10 anos. Isso é algo possível mesmo, Bruno. Concordo com isso, já fiz algumas simulações, alguns lives, alguns conteúdos, e aquele colega médico que consegue, de preferência, né, antes de receber o seu primeiro salário, ter acesso ao tema, ter a sua responsabilidade de se desenvolver nesses temas constantemente citados aqui por mim até esse momento, ele consegue ser o que se diz de agente superavitário, né? Aquela pessoa que tem recursos disponíveis para fazer um direcionamento financeiro de longo prazo, para que haja dividendos, se for investido no mercado de renda variável, para haver juros compostos, se for na renda fixa, e com isso obter a tão sonhada independência financeira. Liberdade financeira, independência financeira são alguns termos constantemente usados, né? Mas para que, eventualmente, caso você não tenha alinhado a definição disso, independência financeira é o momento em que os recursos oriundos do
dinheiro que você deixou investido, eles pagam o teu estilo de vida. E com isso, desbloqueia a necessidade de trabalhar para manter o seu estilo de vida. O trabalho continua acontecendo, mas aí o seu estilo de vida já está sendo pago pela renda passiva. Então, só um alinhamento de termos, tudo bem? E é isso, então me apresentei. Atualmente atuo em 2 programas de pós-graduações para médicos como supervisor e sou diretor clínico de um centro de cuidado humano aqui na capital do Ceará, na cidade de Fortaleza, onde atuam 13 médicos e 2 nutricionistas. Por enquanto, a perspectiva de que mais médicos atuem nesse centro de cuidado. E por isso que eu quis fazer o MBA em gestão, um tema que me atrai bastante e que me ajuda a ter a gerência lá da clínica. Sou do núcleo gestor. E recentemente lancei o livro Inteligência Financeira para Médicos e Médicas e Estudantes de Medicina, que é uma espécie de manual para que você atinja a sua independência financeira. Fiz com muito rigor, com várias consultorias para entregar o melhor que tem para você, inclusive consultoria técnica sobre o tema, revisão técnica sobre o tema. O livro está disponível na principal plataforma do mundo, que é a Amazon, tanto no formato virtual, e-book, quanto no formato físico. O livro, mais alguns cursos, estão disponíveis também no link da minha bio, onde você pode acessar aí no final do nosso conteúdo, tá bom? Tá na descrição ou na bio do Instagram. Essa pesquisa aqui, pessoal, eu trouxe para quebrar um pouquinho sobre algumas crenças que a gente tem, não sabe se é verdade, tá? O Medscape, ele costuma fazer, o site, né, Medscape, costuma fazer algumas pesquisas para verificar qual o comportamento do médico, qual a ideia do médico sobre alguns temas. Eu peguei apenas uma dessas pesquisas, onde um questionamento foi sobre a remuneração e satisfação dos médicos brasileiros. Essa pesquisa foi feita com 1.599 médicos e esses são os dados, eu vou descrever aqui para você. 61% dos médicos que responderam à pesquisa, eles citaram que eles vivem de acordo com seus recursos, o que parece ser bom, né? Então, se você questionar alguém assim, quanto do seu salário que você usa? Não, eu vivo dentro dos meus recursos. Bem, na minha visão, essa não é a resposta certa, se é para colocar um gabarito nisso. Para que você tenha disponibilidade financeira e direcione o seu recurso para independência financeira, você vai precisar, então, dedicar uma parte desse recurso a que ele possa gerar uma renda passiva. Então, uma resposta correta, na minha visão, é que nós médicos devemos viver em um patamar abaixo dos honorários que chegam até as nossas contas. Se você recebe R$5.000, R$10.000 como renda mensal, viver gastando por volta de 5, 3 ou quanto puder, quanto menos, né? Você vai ter uma disponibilidade financeira para realizar um investimento. Eu só não acho justo abrir mão da qualidade de vida no presente de uma forma muito intensa. Então, viver em uma privação, quando você tem um orçamento adequado para ter uma boa qualidade já no presente, então é errado viver numa privação. Não é que você vai ascender na carreira com todos os seus benefícios, inclusive o benefício financeiro, e com isso vai tomar de uma forma assim, porque quer mesmo, uma atitude punitiva quanto à sua ascensão. Isso não é saudável. Não é isso que eu defendo, não é isso que eu estou falando. Mas você consegue ainda manter uma qualidade de vida, um consumo que você acha justo e que necessita talvez contribuir para terceiros, familiares, ou suprir o que a sua família necessita, uma família nuclear, caso você já tenha, uma família estendida, mas que ainda tenha uma responsabilidade para o você que vai acontecer nos próximos anos, né? Então você terá os benefícios que vai plantar a partir de agora. E vários dos benefícios serão colhidos se você tiver um aporte financeiro a partir de agora. Então, finanças pessoais, quebre de vez esse tabu na sua vida, esse tema tão mal visto entre
os colegas médicos entre a nossa classe, sobretudo se a gente for falar sobre recurso financeiro, sobre dinheiro, no mesma frase, no mesmo dia que está falando ali sobre saúde, é bem ruim de ser visto. Na universidade nem se fala o quanto há preconceito acerca desse tema, talvez porque haja esse preconceito, mas também sem pejorativo quanto a isso, né? Um conceito pré-concebido, um conceito de alguém que não dedicou um tempo a avaliar o quão é importante até para os pacientes saber sobre inteligência financeira. Você já imaginou o quão bom é ser atendido por um médico que tem qualidade em sua vida, com um nível de estresse mais regulado, com uma rotina de trabalho mais tranquila, a fim de que os seus motores cognitivos desempenhem a melhor engrenagem para chegar até o diagnóstico e implementar a melhor conduta quanto a você? Aquele médico que tem liberdade de tempo para ir até um congresso ou assistir de sua casa, já que a gente está vivendo aí uma época de avanço nas tecnologias digitais, da informação e comunicação, ele tem tempo para se atualizar e não precisa ficar refém das horas. Isso diz respeito a um passo anterior, isso diz respeito à capacidade que ele teve de se ajustar do ponto de vista financeiro e, com isso, ascender em sua carreira, algo que você pode fazer a partir de agora. Na pesquisa do Medscape, ele avança para outras variáveis, mas eu gostaria de destacar isso que podemos implementar a partir de agora. Viver em um patamar abaixo do nosso orçamento é algo básico para que haja uma ascensão de carreira, ascensão de vida, uma ascensão patrimonial. Consumir em um patamar abaixo dos seus rendimentos. Você concorda comigo? Olha esse caso aqui, ó. Eu vou apresentar para vocês aqui 2 casos. Um caso é do João Alex, ele tem 27 anos, e o outro caso é da Aline, ela tem 37 anos. O João, ele passou a investir ao final do 8º mês após sua graduação médica. Terminou a graduação, ficou alguns meses, implementou algumas ações ali de consumo, percebeu, tomou um insight ali de que algo precisava mudar antes que ficasse tarde demais. A Aline, não, continuou a sua vida enquanto médica, consumindo dentro do patamar que julgava ser o bom, e com isso 10 anos passaram assim, ó, e aí ela tomou o insight que o Alex teve ali aos 8º mês de sua formação, ela teve com 10 anos depois. Vou colocar aqui uma simulação de trilhas que cada um desses colegas médicos fictícios ou bem parecidos com a realidade poderia trilhar, tá bom? Olha só essas simulações. No primeiro caso, o caso do João Alex, com 27 anos e passou a investir no 8º mês de formado, imagina a seguinte situação. O João, tá aqui os dados, o João, ele passou, imagina que ele quer fazer residência, tá bom? O primeiro e o segundo ano, pós-formado, ele não fez residência, foi trabalhar. E aí ele decidiu investir R$2.000 por mês do orçamento que ele tem. Então o João passou a investir R$2.000 por mês no primeiro e no segundo ano pós-formado em medicina. E aí no final desse período, né? Então a gente passa aí 24 meses, ele investiu R$48.000. Só que o investimento que ele escolheu, eu considerei para essa simulação uma rentabilidade de 6% ao ano. Algo plenamente capaz dentro da realidade, tá bom? Então ele conseguiu um rendimento de 6% ao ano. Então, portanto, ele terá investido os 48 mil, mas terá R$ 2.863 como lucro, obtendo ao final do segundo ano R$ 50 mil. Com isso, ele ficou mais tranquilo de entrar na residência médica e aí adentrou lá o período de residência médica, a especialidade que ele escolheu tinha 3 anos de formação. Ele sabia que durante esse período não poderia realizar constantes aportes de R$2.000 que ele fez até então, nos primeiros 2 anos. Ele, além de ganhar a bolsa da residência médica, decidiu dar um plantão a cada 15 dias para ter um complemento em sua renda,
a fim de que não movimentasse o recurso que ele juntou lá atrás, nos primeiros 2 anos de formado, porque esse recurso ele vislumbrava um plano mais de longo prazo. Então, foi isso que ele fez. Nos 3 anos de residência, ele não pôde mais investir os R$ 2.000, mas ele fez um ajuste nos seus gastos e manteve o investimento, manteve o hábito. Investiu por mês R$ 500, com o mesmo patamar de ter 6% ao ano. Ele tem os 48 mil investidos nos primeiros 2 anos, mais 18 mil que ele conseguiu investir nos 3 anos, investindo R$ 500 ao mês. O que é que ele tem ao final da residência, ao final do 5º ano, pós-graduação, ao final dos 3 anos de residência, ele tem R$ 80 mil. Então, os primeiros 5 anos, ele tem R$ 80 mil como um patrimônio bem investido. E esses R$ 80 mil não simplesmente ele acumulou 66 mil. E esse montante adicional, esses quase R$ 12 mil a mais, juros compostos, ele obteve essa lucratividade em virtude dos juros compostos do investimento que ele optou por fazer dentro de uma linha conservadora, altamente possível, capaz de você encontrar nesse momento dessa conversa aqui. Ele, feliz com isso, terminou a residência com um volume financeiro que ele poderia direcionar para comprar os equipamentos relacionados ao exercício da sua profissão. Imagina, se ele é oftalmologista, tem que comprar um monte de coisa, né? Independente da sua especialidade, você pode querer reformar uma sala. Então ele tem uma disponibilidade financeira para iniciar a sua carreira quanto especialista muito bem. Mas ele pode escolher não fazer o uso desse recurso e deixar ainda para o longo prazo, haja vista que ele passou a ter uma capacidade maior de remuneração enquanto especialista e aí consegue ainda ter um ajuste financeiro para trabalhar com o seu salário, viver com o seu salário e não mexer no principal investido até esses primeiros 5 anos de carreira. E aí, ele aumentando a sua faixa salarial, passará a manter uma atitude investidora do 6º ano, no final do 5º ali, né, do 6º ano todo, até o 10º ano. Agora, enquanto especialista, ele aumentou a sua capacidade enquanto investidor e passa a investir R$ 3.000 ao mês. Olha o quanto que isso pode levar para ele de benefícios. Do 6º ao 10º ano, ele passar a investir os R$ 3.000 por mês, com essa rentabilidade de 6% ao ano, ele tem um valor de R$ 246 mil investidos. E, somado aos juros desse período, considerando essa linha de 6% ao ano, ele consegue ter em sua disponibilidade 317 mil. Dos 317 mil, um destaque é válido, 57 mil são oriundos dos juros compostos. Veja como essa programação, desde lá, enquanto recém-egresso, permitiu um certo conforto para o Alex dentro e ainda fazendo residência médica. É preciso alinhar o consumo quanto os seus rendimentos e independente da faixa salarial, assim, quanto médico, né? Então você tem uma grande capacidade de trabalho e de resultados financeiros, você consegue bons resultados no longo prazo. Essa disponibilidade financeira ainda pode servir para aquele presente do Alex, empreendendo em saúde ou deixando ainda investido para que os juros compostos ainda permaneçam realizando seu trabalho e que no longo prazo ele obtenha a independência financeira no mais longo prazo. Mas dessa forma, com essa disponibilidade financeira, o Alex tem uma certa proteção de mercado, ele tem tranquilidade de escolher onde vai atuar, ele continua tendo um aumento dos seus rendimentos de forma passiva, mesmo que ainda não tenha a independência financeira. Então, mesmo antes de obter a independência financeira, o Alex obtém outras liberdades. Qual a taxa que eu utilizei para realizar essas simulações? 6% ao ano. No momento em que estamos aqui, essa taxa é encontrada com uma relativa facilidade. Tudo bem? Seguimos aqui para as nossas simulações. Bora ver aqui
o caso da Aline. A Aline também, vamos considerar que ela fez residência médica para a gente simular ali com o João Alex. Só que a Aline, como eu citei, que tem 10 anos de formada, ela tem 37 anos, ela não se preocupou no início da sua carreira em ter uma atitude investidora, em ter uma regulação do seu consumo. O que aconteceu foi que no terceiro ano após a sua graduação, ela entrou na residência, ótimo. Mas os primeiros 2 anos, enquanto formada, ela não realizou nenhum investimento. Viveu dentro dos seus recursos, tranquilo, usufruiu ali dos seus recursos financeiros e até cita constantemente em rodas de conversas que para ela, na casa dela tem um buraco negro onde o dinheiro, o seu salário cai. Então, não investiu nada no primeiro e segundo ano, entrou no terceiro ano pós-formada, né? Entrou na residência zerada de recurso e aí passou a ganhar a sua bolsa, que é por volta de R$3.000, dentro do que é aceitável ainda de consumo. Ela conseguia ali usar os R$3.000 com duras penas, pois já estava acostumada a viver num patamar bem superior antes de entrar na residência. Por isso, a Aline teve que dar mais plantões do que o Alex lá. Então ela dava um plantão semanal e eventualmente plantões de final de semana para ter um volume financeiro para manter seus luxos, digamos. Terminou a residência médica, tranquila, foi lá e aí, dentre o 6º e 10º ano, então completando os 10 anos após sua graduação médica, ela se vê em uma situação bem difícil, haja vista que ela tem uma certa percepção que o mercado de trabalho médico está se fechando, ela tem menos oportunidades e se vê sem recursos financeiros. Haja vista a rotina de trabalho que ela vem exercendo nos últimos 10 anos, o tempo limitado para suas formações, as liberdades que ela não conseguiu conquistar ao ter volume patrimonial ascendente nos últimos anos. E ela chega ao final do 10º ano com R$0, com um total de R$0 acumulados. Bem, a partir desse momento, com 37 anos, ela ainda pode fazer muita coisa. Mas é claro, é evidente que o Alex, que tomou uma atitude ali logo quando recém-egresso, terá benefícios bem mais rápidos. Você concorda comigo? Existe uma máxima que diz que nunca é tarde, e para esse caso, de fato, é tarde para obter os benefícios que o Alex vai ter, mas não é tarde para que ainda consiga bons resultados financeiros. Só que ela vai ter que descontar. Ela vai ter que ter, dentro das variáveis que nós utilizamos, um aumento do aporte financeiro, um aumento da capacidade de encontrar os melhores investimentos. O aporte financeiro é o que pode fazer com que a Aline atinja uma liberdade em um tempo similar ao que o Alex, mas começando lá atrás, 10 anos antes, vai ficar bem difícil dela acompanhar o Alex. Mas que isso não seja um desestímulo para não começar. Essas 3 variáveis, você que está aqui ouvindo o que estou falando, deve carimbar aí, botar no post-it no seu quarto, porque isso aí é necessário e eu chamo de as 3 variáveis de ouro para o colega médico, médica, que quer ascender em sua carreira com uma boa formação do pilar inteligência financeira. Então, o tempo é um ponto de ouro. Quanto mais rápido você iniciar sua atitude enquanto investidor ou investidora, os resultados aparecerão mais rápido, enquanto você ainda tem vitalidade para aproveitar a vida com a intensidade que ela merece. Quanto mais rápido você começa a sua atitude investidora, mais tempo o recurso vai ficar e esse mais tempo resultará na ação mágica dos juros compostos. Não é uma ação mágica, tá? Apenas a palavra é mais bonita, mas é uma ação em virtude da matemática financeira dos juros compostos. Então, quanto mais tempo, maior é a ascensão exponencial e a atuação dos juros compostos nas suas escolhas de investimentos. A segunda variável de ouro é o volume de aporte. Então, quanto de dinheiro que você vai direcionar hoje para os seus investimentos. Quanto maior o volume, lógico, maior a capacidade de que no tempo
haja um avanço, uma ascensão grande do recurso que você colocou e com isso pagará o seu estilo de vida. Não adianta, mas de forma muito limitada, ter uma grande rentabilidade, que é a terceira variável, com pouco aporte. O que adianta? Ganhar 100% ao mês de R$10. Adianta quase nada, né? E só se isso for por muitos anos, né? Aí vai ter muito. Então, mas se você conseguir associar, investir a partir de hoje, ter um volume significativo de aportes e utilizar a terceira variável, que é a rentabilidade, encontrar bons investimentos, aí pronto, a tríade está feita e é só partir para o abraço. Então, as 3 variáveis de ouro são o tempo que você deixa o recurso investido, os aportes e a rentabilidade. Mas perceba que você pode atuar, sobretudo, no tempo, que é escolher começar hoje, e também você pode atuar nos aportes, que é ter uma organização financeira ao ponto de que haja uma maior disponibilidade, ainda mantendo a qualidade de vida, para direcionar para os investimentos. A rentabilidade, que é o terceiro ponto, você tem um poder discreto acerca de escolher isso. Por quê? Você vai abrir a instituição pela qual você realiza os seus investimentos e realizar as escolhas dentro do composto lá apresentado pela instituição. Então, você apenas vai escolher uma daquelas menos ruim ou a melhor, tá bom? E aí vai esperar que o aporte, o volume que você colocou e o tempo faça o seu efeito. Dentro do nosso contexto, enquanto médicos, constantemente nós realizamos diagnósticos de pessoas em que seus problemas de saúde, dentro da sua patogênese, tem uma total conexão com os determinantes de saúde. Então, alguém foi impactado quanto à sua saúde em virtude do ambiente onde mora, em virtude de não ter acesso a políticas de saúde, políticas educacionais. Alguém foi impactado também em virtude da sua condição econômica, da condição cultural, da cultura qual está imersa, pelas suas condições sociais e educacionais. Esses são os determinantes de saúde, a gente sabe muito bem que fazem parte da patogênese de vários problemas. Agora, chama atenção aqui pra gente, né? Vamos voltar aqui para a nossa classe enquanto médico. Sabendo que existem esses determinantes de saúde, a gente atende todo dia paciente com hipertensão, com problemas financeiros, com depressão, com problemas financeiros também, pessoas com problemas financeiros oriundos da falta de condição educacional. Então, isso tudo poderia ser também uma escola, um alerta para que nós, enquanto médicos, realizemos alguma prevenção primária, alguma profilaxia, que a gente também não adentre e que esses determinantes de saúde não exerçam efeito em algo que pode gerar uma doença para a gente. Isso, na prática, é o resultado, por exemplo, do burnout. Então, um médico com burnout, ele aconteceu essa doença em virtude do exercício dos determinantes sociais da saúde. Então, é um colega médico submetido a uma pressão assistencial intensa, a uma rotina de trabalho, uma demanda cognitiva, eventualmente uma demanda familiar intensa também, haja vista que, eventualmente, não tem participado das atividades próprias de famílias, né? O médico que está em uma situação econômica comprometida e aí tem o infarto, tem o burnout, tem vários problemas. Começa a prescrever de uma forma intensa, solicitar mais exames, prescrever mais do que o usual, ter baixa tolerância por tempo durante os atendimentos. Esses são os sinais, são os sintomas do médico com burnout. Solicita mais exames, prescreve mais fármacos, passa menos tempo com os pacientes, tem menor tolerância com os outros membros da equipe. Então, tudo a ver com os determinantes sociais de saúde. Vocês acham que
esse médico, se tivesse uma situação financeira regular, com uma boa qualidade de tempo de trabalho, boas escolhas de onde vai atuar e ainda que tenha tempo livre para realizar os seus estudos de uma forma frequente e estudar gera alegria, você concorda comigo que estudar gera alegria? Quando você termina um artigo, quando termina um capítulo de livro, mesmo que tenha lido 10 vezes aquele capítulo, sempre tem alguma coisa nova que você aprende, você não tem aquela sensação de satisfação, aquela sensação de felicidade? Pronto. Então, acesso à educação gera felicidade para as populações, para nós como indivíduos. E aí não ter uma rotina disso, você percebe que não está aproveitando algo simples, singelo, para a sua ascensão de vida pessoal e carreira. Alguém comenta que está lendo o livro e você se sente culpado, que não tá, faz tempo que não compra um livro, que não lê o livro, certo? E isso vai impactando você, e não deixe que os determinantes sociais constantemente aferidos ali em uma anamnese durante os nossos atendimentos exerça também efeito sobre você, meu colega médico ou médica, ou você ainda que é estudante de medicina. Você pode fazer algo sobre isso. O insight você já está tendo a oportunidade de ter nesse momento, nessa conversa. O que é que faz a gente ter um desenvolvimento constante enquanto pessoas mesmo, né? Então, eu trago uma referência para você que existem pelo menos 3 mecanismos associados ao desenvolvimento humano. Esses 3 mecanismos nós usamos com tranquilidade até esse momento das nossas vidas. A interação continuada, né? Então somos um pouco de cada pessoa que a gente convive, sobretudo dos nossos familiares, desde o sotaque, dos trejeitos, até as atitudes. Somos um pouquinho também dos nossos professores, dos nossos preceptores, que a gente passou tanto tempo com eles. Essa é uma variável que influencia em que você é hoje. Daqui a pouco eu digo o que é que isso tem a ver com o desenvolvimento da inteligência financeira e outros tipos de desenvolvimento. O segundo ponto de mecanismo para o desenvolvimento humano é a ativação situacional. Quando você se submete a experiências, né, que são, além de estar junto a algumas pessoas, a que você realize algo, uma ação, ativação situacional, você tem a oportunidade de ter novas vivências e essas vivências vão balizar, classificar suas competências. E na prática, na nossa comunidade médica, está muito bem representado durante o período de internato médico ou, sobretudo, residência médica, onde nós estamos expostos a várias experiências, a várias vivências, e essa constante e repetitiva experiência, nos torna o que nós somos hoje, né? Se você já passou pelo internato ou pela residência. Fazer muitas vezes a mesma coisa te dá a oportunidade de ter o aprendizado. E esse aprendizado, de forma pontual, ele acontece de forma limitada. De forma repetitiva, acontece de uma forma com melhor qualificação. Por isso que a Associação Médica Brasileira classifica a residência médica como um padrão ouro de formação para a maior parte das intervenções médicas. Então, você fazer aquilo muitas vezes durante a residência médica, espera-se que você tenha uma habilidade mais destacada enquanto a especialidade que escolheu. Que aí é justamente o terceiro ponto, que é o efeito cumulativo das suas experiências, do seu comportamento, né? Então, do que você vivenciou com várias pessoas, ficou um pouquinho das suas experiências do internato, da graduação, das suas experiências da pós-graduação, da residência médica, você gera o aprendizado prático e isso você replica. Se aquela replicação exercer um bom efeito para você, você tende a replicar e ficar melhor naquilo. Então, são consequências do seu comportamento. Interação continuada, ativação situacional e efeito cumulativo das suas ações fazem com que você ascenda na sua carreira médica ou esteja estagnado. Como é que você ascende? Já que você sabe que a interação continuada é algo relevante para a sua ascensão, para o seu desenvolvimento, por que não passar a fazer novas amizades, se expor a ciclos de amizades, ciclos de pessoas diferentes a que usualmente você está?
seguir pessoas que falam até coisas que eventualmente você nem concorda, mas que você se expõe ao contraditório. Então, essa exposição, essa interação continuada que acontece e que você deve buscar isso, permite um você melhor a cada dia. As experiências, como um segundo ponto, acontecem de uma forma frequente nas nossas formações médicas, e isso eu já detalhei. Buscar ter experiências faz com que você tenha uma consolidação e torne um aprendizado muito mais significativo no tema que você quer. Outro ponto importante, esse efeito cumulativo, é não passar a ser, como o Flávio Augusto diz, né, um obeso mental, que é aquela pessoa que, ok, até tem a interação continuada, faz lá alguns cursos, faz lá um grupo de estudo com alguns colegas, tem as experiências, mas isso tudo fica apenas armazenado em algum local da sua cachola, em algum local do seu cérebro. Não exerce o comportamento, a ação necessária. Então você acumula muito conhecimento e não aplica. É o obeso mental, a obesidade mental é o conhecimento não aplicado. Com isso, a gente fecha aqui 3 pontos essenciais para uma ascensão prática dentro do nosso contexto enquanto médicos. Tudo bem? Ainda quando pensamos acerca do quanto podemos contribuir para o meio, ou acerca das nossas relações, dos nossos relacionamentos enquanto profissionais da medicina, alguns tipos de mentalidades pode nos impedir. Um tipo de mentalidade pode nos impedir a ter um bom relacionamento e o outro contribui. Mas antes, o Carlos comenta o seguinte: eu tenho estudado muito e com vergonha de tentar mostrar o que estudo. Me sinto exatamente assim. E a gente o medo da prática. É mesmo, Carlos. Acontece com todo mundo, né, em alguma instância e sobre algum tema. Não é motivo de vergonha, até te agradeço, Carlos, por compartilhar isso aqui com a gente, mas em alguma instância acontece comigo, né? Eu começo a estudar um determinado tema e tenho receio de aplicar, e aí acontece com você, como você expôs, e com várias pessoas que estão acompanhando aqui nesse momento e com essa possibilidade de interação. Mas o simples fato de revelar, de entender que estamos limitados enquanto à aplicação de temas que até somos competentes, nos dá uma certa energia, né, para que os próximos passos sejam dados. Refletir, conversar, se permitir estar em um momento enquanto esses casos, se permitir ser motivado, né, receber informações aqui, dá a energia para o próximo passo ser dado. Isso que eu penso. Isso diz respeito sobre a interação continuada, né? Tá com outras pessoas para você passar a enxergar o que antes não visualizava. É isso que eu faço e, eventualmente, querendo ou não, eu contribuo para que as pessoas enxerguem novas possibilidades. Você pode ter, dentro disso, uma mentalidade fixa, que é aquela pessoa que, diante da aplicação de algo que imagina ser competente, tem uma falha, e aí, com essa mentalidade fixa, você entende aquela falha como algo de extremo dano para a sua vida e que te bloqueia a dar próximos passos para superar a falha que você teve. No outro ponto, a gente tem a mentalidade de crescimento, que enxerga um erro, um feedback, alguém que falou até mal de você ali como uma oportunidade de melhorar. Esses termos, mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, foram termos cunhados no livro Mindset, que é escrito por uma psicóloga, e ela faz essa certa argumentação que nós temos em vários aspectos da nossa vida, uma mentalidade fixa, aquela mais que é um tipo de proteção, ele não quer mudar sobre aquilo, e uma mentalidade de crescimento que a gente enxerga uma oportunidade de crescer a cada falha, a cada feedback, o sucesso do outro como uma inspiração e não como uma possibilidade de ter um sentimento negativo, que é a inveja. Aquela pessoa que tem mentalidade fixa, muitas vezes ela fica estagnada, porque ela não se expõe a novos cenários.
Do outro lado, aquela pessoa que tem mentalidade de crescimento tem um nível de coragem maior. Esse nível de coragem permite avançar para territórios não antes adentrados. E você sabe que a experiência, como as referências já citadas até aqui, apontam que experiências contribuem para o desenvolvimento de todos. E aí, ter uma mentalidade de crescimento é ter a coragem necessária para se expor a situações que você não tem nem tanta segurança para estar ali, mas você se expõe com o objetivo de aprender. Nossas crenças e educação passadas e ou falhas passadas pelos nossos pais nos travam muitas vezes. A consideração que o Carlos coloca aqui. É mesmo, Carlos, que você deixa essa valiosa contribuição aqui no nosso encontro. Eu lembro que vários comportamentos são reproduzidos, né, por nossa parte, em virtude da interação com as pessoas. Daí a importância de interagir com um número variável de pessoas para que você possa ter insights de que uma determinada linha de ação, de pensamento não está tão correto assim. Mas aí, como a gente tem uma interação continuada com os nossos familiares, a gente se vê reproduzindo algumas atitudes. Algumas boas, ótimo, outras não tão boas assim. Mas se a gente tem uma mentalidade de crescimento, enxerga esse insight que a gente teve como uma oportunidade de melhorar a cada dia, né? Avançando ainda sobre conceitos e desenvolvimento da inteligência financeira, dois elementos aqui, dois conceitos eu gostaria que você tivesse muito bem claro, haja vista que eu acredito que você quer ascender patrimonialmente, economicamente. Algumas pessoas, quando me escutam falar sobre inteligência financeira, até falam assim: ah, Daniel, tô tranquilo, eu não gasto muito não tenho dívidas, tenho até uma quantidade de patrimônio acumulado. Tô sossegado, eu tô com a liberdade financeira já, tô tranquilo. Até que alguma intempérie aconteça, ou então até que uma grande oportunidade apareça, a pessoa não está preparada porque aquele volume de recurso era limitado para aquela ótima e boa oportunidade. Ao longo do tempo, tendo uma atitude de poupador, uma pessoa sem dívida, até que é menos ruim, mas ao longo do tempo ele tem que considerar a inflação. À medida que você tem um volume de recurso acumulado, a cada ano que passa, esse volume ele tem um menor poder de compra. Então é o dinheiro desvalorizando. O poupador ele não tem tanta atenção quanto a ascensão do recurso financeiro acima da inflação. O que eu gostaria que você tomasse a atitude e fosse, ao longo do tempo, desempenhasse, exercesse esse papel, que se tornasse um investidor. Um médico, uma médica, ou ainda que estudante de medicina é investidor. Eu chamo de investidor MD, uma referência à Núcleo MD, instituição da qual eu sou sócio, uma instituição educacional que promove temas para o desenvolvimento da vida pessoal, da carreira médica. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, o investidor, ele vislumbra uma possibilidade de ascender seu patrimônio acima da inflação. Se a inflação corre no sentido, ele sempre quer estar à frente. Se a inflação está 5%, o ganho anual de um investidor deve superar esses 5%, porque a gente diferencia juros reais e juros nominais. Os juros que aparece para a gente quanto rentabilidade, tranquilo, mas o juro que representa uma ascensão é o que supera a perda do valor, que é a inflação. Então pense nisso. Ao ter uma atitude investidora, implemente a intenção, busque isso, de superar sempre a inflação. Ao longo do tempo, essa atitude representará bons benefícios. Só que tem 4 pontos aqui que pode limitar a sua capacidade de exercer essa atitude enquanto médico ou médica, investidor ou investidora. Comportamento de manada. Então, se você faz parte de um grupo de pessoas que busca no consumo uma atitude de suprir alguma necessidade, você terá uma maior chance de reproduzir o comportamento. Roupas de grifes sem necessidade assim, carros de grande preço, viagens de alto preço, e aí você vai limitando totalmente, consumindo totalmente o recurso que você tem no presente e por vezes acumulando dívidas.
reproduzindo comportamentos do meio. Eu até estava falando outro dia com um colega médico, em uma conversa aqui no Instagram, através de uma live, que se os residentes quiserem acompanhar os preceptores, não dá certo. Às vezes sai, aí o consumo do preceptor, o poder econômico é muito maior do que do residente, na maior parte das vezes, né? Então imagina, você fazer parte de um grupo de alto gasto, sendo que você não tem essa capacidade. Então, há a tendência do comportamento de manada, que é a reprodução do seu comportamento. E aí, você quer manifestar algo similar aos pares, sendo que não seria apropriado para esse momento de vida. A realidade médica da maioria dos brasileiros, e foi a minha por algum tempo, Carlos coloca isso aqui sobre comportamento de manada, que aí está totalmente associado ao consumismo, que é o consumo ultrapassando barreiras saudáveis, quando você passa a acumular coisas ou serviços sem que isso represente muito bem uma qualidade. O consumismo se revela com o acúmulo de coisas na sua casa. Você abre o guarda-roupa, tem lá um monte de coisa desnecessária. Tem lá vários itens de tecnologias desnecessários. Outro ponto, como característica que é inimiga do desenvolvimento da vida pessoal e da carreira médica, é a falta de planejamento, que qualquer oportunidade parece uma grande oportunidade. E aí, o que é mais frequente entre a nossa comunidade é aquela coisa de comprar veículo de alto preço e ainda que compre imóveis na planta e fique com uma dívida de longo prazo. Isso em virtude de uma falta de planejamento que pode comprometer em outra instância, assim, uma instância mais avançada, a qualidade com que você desempenha a medicina e exerce influência sobre o diagnóstico e até o tratamento do seu paciente. Não saber investir é um quarto ponto que eu classifico como uma característica inimiga do seu desenvolvimento enquanto amigo ou amiga médico-médica. Saber investir é algo mais do que necessário hoje com a qualidade que você tem enquanto profissional, mas sobretudo com o avanço de uma certa concorrência dentro do mercado de trabalho e de, dependendo da especialidade, certas limitações de atuação e qualidade de honorários. Então, saber investir é uma preparação para o curtíssimo prazo, não é só para o longo prazo não, como alguns costumam imaginar. É também para o longo prazo, mas para o curtíssimo prazo exerce um efeito enorme. A sensação de liberdade acontece, as liberdades vão sendo conquistadas ao longo das semanas, dos meses e, sobretudo, ao longo dos anos. Deixar de lado um pouquinho aquela ansiedade de ter o produto das suas estratégias no outro dia, mas dando margem a aproveitar esse caminho até uma conquista pontual. Mas sempre estaremos nesse caminho de ascensão, né? A Adriana, a minha amiga oncologista que está aqui com a gente, ela fala muito, através de seus conteúdos, desse desenvolvimento humano e contribui para isso. E eu falando um pouco disso aqui, Adriana, fico até mais coibido de tanto conhecimento que você tem. Então, o que eu estou falando aqui não é nem a ponta do iceberg da sua contribuição que você poderia dar, né? Mas esses são os 4 pontos que eu classifico como inimigos da sua ascensão também enquanto carreira médica. Comportamento de manada, consumismo, falta de planejamento e não saber investir. Se você concorda com isso, então basta tomar atitudes para avançar para outros patamares. Beleza? Correto aí? Se você não implementa algo para realizar aquelas mudanças, uma história natural pode acontecer. Essa história natural eu vou descrever aqui e talvez você se enxergue em um desses pontos da história natural, talvez você já tenha passado por ela, ou então tem algum colega médico que está. Mas antes, a contribuição do Carlos, ele diz o seguinte: entramos no estudo do mercado financeiro pensando em lucrar, mas percebemos que o fundamental é a mentalidade. É exatamente, Carlos. Se a gente não tem uma mentalidade de crescimento, né, conectando aqui com o que eu falei, se a gente não tem uma mentalidade de crescimento, a mentalidade que o Carlos chama a atenção aqui pra gente
é essencial para ter uma atitude de longo prazo, porque se for só técnicas, se for dicas, hacks, a gente faz ali naquele mês, naquele outro mês e não torna isso uma atitude, um estilo de vida. Então, massa essa contribuição. E aí, agora as 3 fases que você pode entrar com uma espécie de história natural no que diz respeito à sua vida e conexão com a inteligência financeira. Quando você passa a ter um volume de recursos, você aumenta a sua capacidade de consumo. De alguma forma, o mercado entende isso, a força oculta do mercado entende isso e você passa a ser um consumidor mais ávido. Antes, durante o período da sua graduação, você era um consumidor moderado, consumia uma coisa aqui, outra ali, com recursos dos seus familiares ou de quem supria sua vida. Quando você passa a ter os seus recursos próprios, o seu dinheiro vaza rápido. Você vai lá, compra uma coisa, compra outra, acaba o salário quando termina o mês. Compra uma coisa, compra outra, acaba o salário no segundo mês. E isso é o que eu chamo de esgotamento do dinheiro presente. Quando você, mês após mês, não consegue ter gestão do seu recurso e termina o mês zerado. Com um volume significativo de recurso, zera. Volume significativo de recurso, zera de novo. Esgotamento do dinheiro presente, revelado na compra exagerada de bens e serviços. A gente pode até passar para uma segunda fase, caso não haja um insight da necessidade de mudança. A segunda fase diz respeito ao esgotamento do dinheiro do futuro. Aquela pessoa que, além de consumir, no final do mês, todo o seu salário, os seus honorários médicos, ainda fica com um pouco de dívida. Sabe aquela pessoa que paga o mínimo do cartão? Ela termina o mês, gastou os seus 5, 10 mil reais quanto honorário e ainda passa para o próximo devendo 500, R$ 1.000 para pagar no próximo mês. Então, além de esgotar o dinheiro do presente, o dinheiro do mês, ainda esgotou o dinheiro do futuro, que aí vem no formato de dívida. E isso é um dano. Quando você esgota dinheiro do futuro, você está gastando mais do que você ganha, pois haverá juros acerca da dívida que você deixa. Se uma dívida de R$ 1.000 para você não for paga, ela exercerá um poder, um valor bem maior, 1.100, 1.200, a depender de quanto que você vai pagar mais para frente. Isso é representado também nos financiamentos, quando você paga lá 1,5%, 2% de financiamento no veículo que você compra quando não é à vista. E o terceiro ponto de evolução dessa história natural de dano é quando você consolida um ciclo autodestrutivo. Além de gastar o dinheiro do presente, do futuro, através das dívidas como segundo passo, ainda consolida um ciclo autodestrutivo, que é quando você tem que aumentar a sua jornada de trabalho, pois os recursos que você estava ganhando com aquela jornada ali já não são mais suficientes. Aumenta a jornada de trabalho de uma forma tão intensa que causa dano à sua saúde. E esse dano, nem precisa falar, que ele avança sobre vários aspectos da sua vida, da vida de alguém que segue nessa história natural. Saúde mental é um deles. Burnout, para citar novamente, é outro deles. Então, conhecendo essa patogênese, esse dano econômico da inteligência financeira quando ela está ausente, podemos tomar alguma atitude para não avançar sobre elas, alertar algum colega que está aqui do lado da gente para que possa implementar novas ações de vida. Esse quadrante aqui, muito conhecido, o quadrante Cash Flow do Robert Kiyosaki, diz de algumas possibilidades que você tem de captar dinheiro do mercado. Como é que você pode captar dinheiro do mercado? Primeiro ponto, trabalhando. Quando você trabalha 40 horas por semana, por exemplo, você está trocando essas 40 horas por um honorário estabelecido ali dentro do contrato. Com isso, você tem um tempo mais limitado, livre, né? Então, você está vendendo lá as 40 horas, então é isso. Quando você exerce a função de autônomo, trabalha em atendimento médico particular, então eu escolho os dias que eu vou trabalhar, eu fico mais tranquilo, eu sou dono do meu próprio horário, ok? Eu desbloqueio mais tempo, eu tenho até uma maior capacidade de captar recursos financeiros, mas nem tanto assim. Mas sendo autônomo, pelo menos mais tempo eu tenho. A gente pode avançar para outro quadrante, que é ser dono de um sistema que trabalha
dentro do seu contexto de liderança. Então, quando você tem várias pessoas dentro de uma organização, você tem a capacidade de gerenciar os recursos humanos. Esses recursos humanos vão gerar recursos financeiros. Esses recursos financeiros retornarão para essas pessoas no formato de salário e você vai reter alguma parte que é o lucro que você vai ter. Então, em virtude da sua capacidade de liderar, de coordenar, de gerenciar instituições, serviços, você receberá esse prêmio de ter uma lucratividade caso obtenha sucesso nessa liderança, nessa gerência. Para você exercer essa função de dono, gestor, você terá um tempo considerável para liderar as pessoas e terá mais autonomia quanto às suas decisões, haja visto que você que é o líder. O quadrante mais significativo que você pode buscar a partir desse momento é ser um investidor. É o quadrante que desbloqueia mais tempo e que desbloqueia e que coloca para você mais dinheiro. Pois o investidor é aquela pessoa que colocou um volume de recurso em algum lugar, um investimento longo prazo, por exemplo, e ao longo do tempo obteve a renda passiva oriunda do seu investimento. Então, ele não precisa trabalhar novamente, já trabalhou no passado e direcionou o recurso e terá mais tempo livre e mais recursos, haja visto o poder dos juros compostos. Em vários momentos das nossas vidas, a gente fica em vários quadrantes. Eu sou empregado, mas também sou autônomo, sou investidor. E aí, agora, conhecendo esses quadrantes, você pode, de uma forma com maior nível crítico, decidir quais os quadrantes que quer ocupar no longo prazo no exercício profissional enquanto médico ou médica. Eu decidi ter o próprio negócio, tomar uma atitude investidora, mas isso não quer dizer que eu estou certo e você está errado, você que quer ser empregado. Não quer dizer nada disso. Você deve escolher o que julgar que é pertinente para você, o que julgar que faz parte das suas habilidades, das suas inclinações. O meu objetivo não é te dizer o que fazer da sua vida, simplesmente dando uma receita. É te apresentar as oportunidades e dizer que, se você quer, ao longo do tempo, ter mais dinheiro e mais tempo, pode ocupar até os outros trabalhos, mas atue em prol do seu desenvolvimento financeiro através de uma atitude investidora, que isso vai te gerar bons benefícios. Se você disser que não, que enquanto minha profissão eu vou ter uma aposentadoria ali garantida, pois eu sou contratado em determinada forma, tranquilo, você já está realizando esse pagamento. Quem decide ser mais ativo quanto ao seu desenvolvimento de vida, vai decidir implementar a atitude investidora. Isso aí é pertinente, tá bom? Então a gente conclui o conteúdo de hoje, mas eu tenho um convite a você nesse momento, que é falar um pouco sobre a minha imersão online sobre inteligência financeira para médicos. É uma formação mais ampliada. Eu posso apresentar esse conteúdo para você? Quem não quiser conhecer, ou quem já for aluno que está por aqui, então eu desejo uma ótima vida, ótima semana, e foi massa estar com você. Quem quer ficar aqui comigo mais tempo para me ouvir falar sobre a imersão online, inteligência financeira para médicos, será muito bem-vindo ou bem-vinda. O que eu vou falar aqui não é de mais um treinamento, o que eu vou falar aqui é sobre uma jornada de aprendizado significativo para o desenvolvimento da vida e carreira médica, com temas aprofundados, exercícios práticos, para que, à medida que for sendo implementado, possa gerar benefícios para a sua vida, para a sua carreira médica. Quem quer conhecer essa imersão, coloca aqui na área de comentários e aí será muito bem-vindo ou bem-vinda. E eu vou abrir aqui para mostrar com mais propriedade. Gostaria que vocês se manifestassem um pouco. Eu já falei muito, né? Já está com mais de 1 hora aqui nessa conversa. De onde vocês estão acompanhando, o que vocês acharam aí de insights, ideias que vocês tiveram e o que eu não comentei. As contribuições serão bem-vindas, tá? Coloca pra gente aqui, por favor. Coloca um emoji, alguma manifestação. Você que está aqui, você que tem muitas pessoas acompanhando. Pode ser? Bora lá. Valeu, Carlos. Obrigado por ficar até esse momento aqui com a gente.
Seus conteúdos são ótimos, só esse destaque que eu sempre estou acompanhando ali também, você. E aí, demais? Bora falar, galera. A Rebeca tá aqui. Show de bola, Rebeca. Sempre um prazer tê-la aqui. O Bruno participou também, conversando com a gente. Silvia. Tayana. Eu acho massa quando vocês participam aqui, porque eu tô só, e se vocês não se manifestam na área de comentário, aí eu fico sem ter aquele feedback, né? Quando é presencial, eu olho pro rosto de alguém, alguma manifestação, alguma linguagem não verbal. Ó, a Carol disse o seguinte: professor, enquanto estudante, qual seria o melhor momento para começar a investir? Carol, você pode tomar essa atitude enquanto investidor a partir de agora, com um volume bem discreto de recurso. Por exemplo, é possível de, a cada bimestre, a cada trimestre, investir por volta de 100, 200 reais? Se a resposta for sim, você pode fazer isso através da plataforma do Tesouro Direto. É um tipo de investimento nos títulos públicos que você consegue ainda enquanto estudante, com volume pequeno. Aí, como eu falei aqui que o aporte é importante, né, o volume, talvez tenha inibido algumas pessoas, porque elas podem ter pensado, eu não tenho muito aporte. Mas qual é o benefício de começar agora enquanto estudante, mesmo com pouco volume de recurso? É ter a atitude investidora. E essa consistência que você tem, a sua capacidade de gerenciar um volume ainda que discreto de recurso, imagina quando recursos volumosos chegarem às suas contas, o quão você será demandada enquanto essa necessidade de gerenciamento. Então, se você não consegue gerenciar 100 reais, imagina gerenciar 10 mil reais. Então, ter uma atitude agora enquanto médica, ou enquanto estudante, é algo prudente da sua parte, tá bom, Carol? E a Carol comprou o livro Inteligência Financeira, e aí isso é um lançamento independente, né? Eu estava organizando aqui na mesa, aí quando eu olhei o endereço, o mesmo endereço onde eu moro, no prédio, né? Só mudava o apartamento. Aí eu lembrei, foi a Carol. Aí eu deixei na portaria com um presente adicional para Carol. Então, Carol, enquanto estudante, né, que você pode implementar a sua atitude enquanto estudante, porque isso exercerá um efeito cumulativo. Essa atitude, a investidora, fará com que você tenha uma maior capacidade quando for gerenciar uns volumes mais significativos. Eu tive a oportunidade de gerenciar volumes significativos, não meus, enquanto estudante, pois eu era tesoureiro da minha turma da graduação. E aí, enquanto tesoureiro, me foi colocada uma grande responsabilidade para esse gerenciamento e direcionamento, e de alguma forma contribuiu para a minha capacidade de desenvolvimento hoje nesse tema, né? Carlos colocou o seguinte: a Karine, fui sua interna do Edmar. Eu lembro, Karine, tinha cabelo, naquela época era cabelo vermelho. Qual a cor do seu cabelo hoje? Que aqui não tá a sua foto. O Júlio se manifestou aqui, o Carlos. Adoro a frase que o melhor momento foi ontem, segundo melhor é agora. É mesmo. Quando você descobre que investir é importante, você fica um pouco até triste porque não descobriu isso antes, né? Mas assim, qualquer idade acontece isso, né, Carlos? Dá a sensação de acelerar, não de se apressar. Eric, ótimo bate-papo, obrigado pelas ideias. Só um adendo, a jornada até construir seu perfil de investidor é longa. Conheço muitas pessoas que perderam muito até perceberem que precisavam estudar isto. É verdade, Eric. Eric também é leitor, né, do Inteligência Financeira para Médicos. Até, não chegou ainda, né, Eric, o seu livro, mas você vai perceber nos primeiros capítulos eu faço uma argumentação muito forte enquanto isso, que o planejamento é o pré-requisito para tomar uma atitude investidora. E aquelas histórias que a gente de vez em quando escuta, que as pessoas perderam muito, provavelmente elas começaram pelo investimento errado. Existem investimentos seguros, até você querer escolher uns níveis mais elevados de risco e lucratividade, mas até lá um caminho deve ser seguido, como alerta o nosso amigo Eric.
A Karine, vou comprar o livro, a minha live. Beleza, Karine. Link da bio, tá? Ó, na Amazon tem um e-book e o livro físico. E o livro mais cursos adicionais. Então, quem compra o livro pelo meu site vai para a área de leitores. E a área de leitores tem vários conteúdos, vídeos, tem o desafio completo, Inteligência Financeira para Médicos, são aproximadamente 8 horas de conteúdos. E lá também tem certificações, é uma plataforma completa de desenvolvimento médico, tá bom? Tá tudo no link da minha bio. Aí o Carlos também quer o livro. Eita, foi bom aqui para o livro hoje, hein? Obrigado, pessoal, pelo apoio. Carol, livro excelente. Só hoje recomendei para umas 5 pessoas. Carol, é o mesmo sentimento que eu tive quando tive acesso ao tema de investimentos, inteligência financeira. Eu quis extrapolar para o mundo. Eu quis falar para as pessoas, tanto é que os meus amigos iam lá em casa, eu explicava como é que investe, aí tem que investir. Enquanto eu era residente ainda, sabe? E aí é o que você tá tendo, essa sensação, né? Você tá enxergando algo tão bom e potencialmente capaz de ascender, desenvolver a sua carreira, que você quer compartilhar com sua rede, né? Então, isso, Carol, é uma atitude louvável que você está tendo, demonstra o quanto você também se sente responsável pelo desenvolvimento dos outros, e nossa sociedade cresce com atitudes quanto essa, tá bom? Ótimo. Então, pessoal, como eu falei um pouquinho atrás, vou apresentar o meu curso Inteligência Financeira para Médicos, Médicas e Estudantes de Medicina. Eu vou começar apresentando qual foi a ideia que a gente teve ao montar o curso. Eu não queria fazer mais um curso, gravar aulas. A gente queria fazer uma jornada, algo que fosse significativo para a vida do médico. E por isso que essa imersão começa com a mitologia grega. É um tema que eu gosto, é um tema que um amigo meu próximo gosta, que é o Alan Denizar. Também quando eu faço lives com ele, tem uma live aqui sobre mitologia com ele. E a gente enxergou as características do Aquiles como características pertinentes que puderam desenhar a estrutura de uma matriz para a nossa imersão online Inteligência Financeira para Médicos. Mas para você que talvez não conhece tanto o Aquiles, eu vou te contar quem ele é. O Aquiles foi o mais belo dos guerreiros, dos heróis contra Troia, e além de belo, foi o melhor guerreiro entre eles. Além de ter essa força, ele tinha como um ponto de fragilidade o calcanhar. Aconteceu isso porque ele foi batizado no rio Estigue, foi colocado dentro da água. No entanto, o calcanhar foi a única parte do corpo que ficou fora. E aí, esse ponto de fragilidade foi mantido. E aí, quando você pensa em Aquiles, talvez pense em calcanhar de Aquiles. Remeta até a algo não tão positivo, mas Aquiles foi um guerreiro forte, um bravo guerreiro, que ele foi criado pelo Centauro. O Centauro, ele ficou encarregado da educação e da nutrição do jovem. Ele era alimentado, uma descrição quanto a isso, com mel de abelhas, medula de urso, javalis e vísceras de leões. As vísceras, né, são tidas como uma maior nutrição dentro do mundo animal. Então, quando o leão ataca, ele vai logo nas vísceras dos outros animais, do fígado, né, uma grande capacidade de hemoconcentração naquele órgão. E aí, essa descrição entenda como Aquiles tendo uma melhor nutrição. É como se Aquiles tivesse ao seu lado os melhores suplementos alimentares, whey protein e etc. Mas além do desenvolvimento nutricional, que proporcionou o desenvolvimento físico, o desenvolvimento educacional também tiveram importância para o desenvolvimento do Aquiles. Tá? E o Aquiles, então, além de se desenvolver na luta, na caça, no adestramento de cavalos, ele também se desenvolveu na música. Ele foi estimulado a praticar as virtudes próprias da vida. E essas virtudes, associado à capacidade de luta, de guerra, é o que a gente fala que o Aquiles se torna um adolescente muito belo, capaz de ganhar e ser o mais bravo guerreiro na pior batalha que ele participou, cometendo os maiores atos de violência quanto aos seus adversários e sendo meigo
com a capacidade crítica de avaliar cenários em virtude do seu desenvolvimento cognitivo educacional. Então é o meigo e bruto em um só ente mitológico, né? Aquiles. E essas características descritas aqui para o Aquiles são características que, ao meu ver, são características almejadas por nossa comunidade médica. A associação de virtudes. Então, ser inteligente, ter essa capacidade cognitiva para fazer as melhores decisões é algo esperado enquanto você médico ou médica. Ter conquistas ao longo da vida é algo próprio do ser humano e próprio de você enquanto médico. A associação da teoria com a prática, dos treinamentos com as condutas junto aos pacientes e fazer o que tem que ser feito. Fazer a sua graduação com competência, com conquista, fazer sua residência médica ou formações independentes, ler um livro, são conquistas que temos que nos geram sensações de ascensão. E fragilidade, isso é importante, embora questionável, mas eu julgo que é pertinente. Quando temos uma atitude de que somos frágeis, tomamos uma atitude de maior atenção, sabendo que não é porque atingimos um certo patamar que não estamos ainda suscetíveis a ter um dano mais para frente. Então, ter essa atitude mais para frente, de saber que ainda somos frágeis, gera uma capacidade de aprender de uma forma constante. Aprendizagem contínua diante de toda a vida. Esses 3 argumentos, inteligência, conquistas e fragilidades, são os pontos que você conquistará ao entrar na turma que está aberta agora do Aquiles Doc, é o nome do curso, Inteligência Financeira para Médicos. Uma imersão online que vai te proporcionar uma elevação considerável da sua inteligência financeira, capacidade de decisão de consumo, planejamento e de investimento propriamente. Ainda vai te capacitar a ter conquistas de vida, que são as liberdades que você pode conquistar ao ter uma atitude investidora no curto, no médio e no longo prazo, sobretudo. Mas também eu quero que você fique alerta, mesmo que ao final do curso tenha a capacidade de se reinventar, de aprender com o novo e de realizar leituras para se manter atualizado, para que de uma forma de longo prazo você continue fazendo as melhores decisões da sua vida pessoal, da sua carreira médica. Esses são os argumentos do curso Aquiles Doc, Inteligência Financeira para Médicos. Como você faz para entrar nesse curso? O link você pode solicitar inbox. Eu vou te apresentar o link, você vai entrar numa área em que realizará a inscrição, tá? No link da minha bio também. Eu vou abrir o site, já abri aqui, e vou mostrar para você o que é que mais tem nesse curso, tá bom? Vou tirar aqui desse modo a apresentação e vou virar a tela. Bora lá? Vem aqui comigo, eu estou entrando no site de matrícula do curso, tá? Para que você conheça, cujo objetivo é descobrir como desenvolver sua inteligência financeira, criar melhores condições para a vida e carreira médica. Aqui nesse vídeo, basicamente o que eu falei aqui, está aqui reproduzido e você pode clicar para fazer a sua inscrição nesse link. Tem alguns pontos importantes acerca dos temas debatidos no curso, que você pode conquistar, alguns depoimentos de alunos, alguns vários, tá? Aqui tem um vídeo da nossa última turma presencial que aconteceu antes da pandemia, aí passamos a ter o conteúdo online. Tem um vídeo mostrando como é dentro do curso. E aqui os temas. Então são vários módulos, ele foi desenhado no formato de jornada. Então é uma jornada épica. O primeiro módulo, ele é acerca das minhas boas-vindas para você, algo mais breve. O segundo, o módulo 0, né? O módulo 0 contém 10 aulas. Eu falo sobre as inteligências macroprofissionais. São temas necessários para o seu desenvolvimento em vários aspectos da sua vida. No módulo AGOG, o AGOG era um momento de formação espartana em que os adolescentes afiavam o facão, digamos assim. Eles tinham um grande desenvolvimento físico. Então, é aqui que você vai estar para se desenvolver e daqui a pouco vai nascer um herói da sua própria vida, no caso,
a capacidade de investir acontecerá em breve, depois de passar por esse módulo aqui. Aqui eu falo sobre conceitos macroeconômicos, visão de consumo, planejamento detalhado, com referências, estudos de casos, e aí essa parte do treinamento é essencial, que é composta por 18 aulas curtas, para que você vá para o módulo épico. É nesse módulo que você entra num novo mundo, numa nova estrutura, uma estrutura bem mais definida, baseada nas evidências dessa área do conhecimento humano, onde eu te apresento cada um das opções de investimentos, e aí você vai se conectando e vendo qual é mais adequado para você. Ao final desse módulo, você vai ter a capacidade de escolher o que é apropriado para o seu momento de vida e o que é apropriado para os seus objetivos, de longo prazo, de curto, de médio prazo. No módulo heróico, você vai aprender acerca desde imposto de renda sobre investimentos até um avanço geral sobre a renda fixa, que é um ponto de partida importante para quem quer se tornar um médico ou uma médica ou estudante de medicina, investidor, investidora. Dentro do curso, ele está apresentado aqui para vocês, são várias aulas de curta duração. Você recebe uma planilha de organização pessoal em que há várias fórmulas para que você faça várias simulações. Passe a organizar a sua vida financeira, então tem pontos em que você colocará os seus gastos, os seus ganhos, quantos por cento do seu orçamento você vai direcionar para o investimento. Você vai receber também um caderno guia em PDF com vários textos meus e vários insights. Você pode ou não imprimir para acompanhar o curso. Tem tira dúvida de forma constante, então o acesso ao curso é por 1 ano, e aí sempre eu interajo com os alunos. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui por dentro do curso. Mais depoimentos de alunos, são dezenas, e o que você recebe de forma adicional, um mini curso sobre branding e posicionamento médico digital para você ter uma maior capacidade de obter honorários por vias digitais. Um curso de produtividade também é o que eu utilizo para ser mais produtivo no meu cotidiano. Bem rapidinho um curso aqui, tem vários PDFs, tem planner para você imprimir. E um curso de renda variável, um curso para que você possa também realizar os seus primeiros investimentos na renda variável, para além da renda fixa. Então são esses 3 bônus que você recebe, mais depoimentos. Você pode entrar no curso e fazer um teste. Entra sem pagar, você efetua o pagamento, mas se você durante os próximos 7 dias disser, não, Daniel, eu pensei que era para mim, mas não é para mim não gostei não. Aí você clica lá na área de membros e pede o reembolso de 100% do valor pago. É a garantia que a Núcleo MD tem para que você possa ter tranquilidade em entrar para o curso, ver se é para você. Se for para você, você fica. Se não for para você, você sai. Então, das dezenas de alunos que a gente já teve, uma pessoa pediu reembolso, a pessoa, uma médica recém-formada, acredito porque não estava ajustado com o momento da vida dela, e ela pediu reembolso. Nós clicamos no botão, o reembolso foi feito e tchau. O que acontece de uma forma mais frequente são agradecimentos efusivos acerca do curso, e por isso que a gente recebe aí vários depoimentos de vários alunos, dezenas, diga-se de passagem, estão nos nossos canais, e tem alguns aqui na nossa página de inscrição. Agora eu vou mostrar para você por dentro do curso. Olha só, vou virar a tela mais uma vez. Essa é a nossa plataforma. Quando você entrar e fizer seu login, aí você verá que temos vários cursos. O que vai estar desbloqueado para você é o curso que você está adquirindo agora, que é o curso Aquiles Doc Inteligência Financeira para Médicos, e mais conteúdos adicionais, tá bom? Tem algumas coisas extras que vai aparecer para você. Quando você clicar aqui, ó, aí vai abrir o curso. Então, são 8 horas, são 55 conteúdos, que é aproximadamente 50 aulas de curta duração, cada uma delas. A cada medida que você vai passando de uma aula para outra, você vai tendo aprendizado. Aqui são os temas dos módulos, as aulas, e você pode classificar aqui do lado, ó, tá vendo a classificação? O aluno coloca, ó, varia de 1 a 5 estrelas. Então a nossa média é 4,8 nas classificações. Isso é ótimo. E quando alguém classifica mais baixo, provavelmente é porque sentia falta de algum conteúdo. Aí eu gravo uma aula explicando o tema que a pessoa sente necessidade.
Por exemplo, deixa eu ver aqui, o Arthur, né, recentemente fez uma pergunta, ó. Aí ele perguntou aqui alguma coisa, aí eu gravei respondendo a dúvida, tá bom? Então a gente tem muito disso, dessa interação. Dentro da plataforma, para que você se sinta estimulado também a fazer as aulas, a gente tem um ranking que você vai ganhando pontos. A cada aula que assiste, comentário, você vai ganhando pontos. Aqui ó, é o ranking de alunos. Eu não vou mostrar muito não, né, para preservar aqui, mas você vai ganhando pontos. É um jogo que você participa, por isso que é um formato de jornada. O nosso curso é bem divertido. Não é que você fica assistindo aula lá, olhando e tal, não. São aulas significativas para que você perceba, ao final de cada módulo, algo prático influenciando de forma positiva a sua vida. Tudo bem? Então, inteligência financeira para médicos, uma ótima formação para que você inicie nesse ano. E será muito bem-vindo ou bem-vinda caso faça essa decisão. Para que você avance e tire dúvidas quanto ao curso, você pode me chamar inbox, que eu vou estar à disposição para sanar qualquer dúvida. E se você tiver alguma dúvida sobre o curso especificamente, sem ser algo pessoal, pode colocar aqui agora que eu já respondo. Vou dar alguns segundos para que, se alguém quiser se manifestar, tirar alguma dúvida sobre o curso, pode falar. Alguém tem alguma dúvida sobre o curso? Estou à disposição aqui. Caso não tenha, bora lá para os contatos inbox para peculiaridades, tá bom? Então, o valor do curso. Qual o valor do curso? Eu não vou falar aqui porque vai ficar gravado, Carlos, e é possível que a gente eleve o preço do curso para as próximas turmas. Então faz o seguinte, clica no link da minha bio ou me chama aqui inbox, que aí eu te falo o preço atual, tá bom? Eu só não quero falar aqui ao vivo, pois em virtude de uma perspectiva de elevação do preço, aí tranquilo. O curso está disponível para que você faça inscrição de uma forma constante, Carol. Então, quando você quiser, você pode entrar na nossa turma. Essa é a nossa estratégia atual e fica tranquilo. Então, se você achar que é um bom momento para você, você pode entrar, sem estresse. Só lembra daquela variável, né? Tempo, aporte e rentabilidade. Se você julga que é importante conhecer isso nesse momento, você ou os demais que estão aqui com a gente, entrar agora pode ser uma boa atitude, mas se você julgar, não, tô sem tempo para nada, não quero adicionar mais isso aqui na minha vida não, aí você não entra não, porque o curso não é para ser mais uma coisa não feita, entendeu? Não é para ser mais uma coisa não feita, é para ser algo que você, beleza, eu tenho aqui 8 horas eu vou fazer esse curso aqui em 2 meses. Eu tenho aqui 2 horas por semana, 1 hora por semana para fazer e tá tranquilo. Aí você faz. Você tem 1 ano de acesso para o curso, tá bom? Tem acesso por quanto tempo? 1 ano. Acesso de 1 ano, o curso completo. E se eventualmente você quiser ampliar isso um pouquinho, lógico que a gente vai facilitar ao máximo de você ter mais acesso ao conteúdo, mas é importante ter um tempo limite, pois assim você se impõe certa disciplina para fazer, né? Depois que você entra no curso, você tem 1 ano. Se você quiser ultrapassar, sim, fazer mais de que 1 ano, é só falar com a gente em box, que a gente vê qual a melhor forma de garantir isso. A plataforma é configurada para permitir o acesso por 1 ano, né? Isso é tudo automatizado. Mas se quiser ampliar de uma forma manual, nós temos essa possibilidade e é só falar com a gente que a gente verifica essa viabilidade. Não é algo difícil. Nunca ninguém pediu para ficar mais de 1 ano, né? Porque você consegue fazer tranquilo. É um curso de desenvolvimento rápido. Então consegue fazer tranquilo. Certo? O bom aqui é porque todos os exemplos, né, foi feito de uma forma muito específica para o nosso público, enquanto médico. Então tem uma conexão muito forte com a nossa realidade. Não é algo fora do nosso contexto e nem promessas fáceis. É uma estrutura organizada
que você vai implementando aos poucos. Você que tem um livro, por exemplo, tem a capacidade de ter um maior aproveitamento, porque o livro ele tem certa inspiração no curso, mas o curso tem um aprofundamento bem maior, porque o curso é vivo, né? A capacidade de eu responder a você lá dentro, gravando um novo conteúdo, de tornar esse conteúdo significativo com o momento atual, é possível dentro de um curso online, onde eu posso gravar vídeos e falar com você. A atualização do livro não pode acontecer a todo momento, só a cada tiragem. Então, o curso tem uma vitalidade maior em relação ao livro, mas que o livro também é show. Ok? Dúvidas sanadas? Dito tudo, agradeço aqui a você que ficou até o final. Obrigado, Carol, o Carlos, a Rebeca, o Eric, Karine, que ainda tem o cabelo vermelho, o Júlio, quem tá aqui mais é a Tainá, Silvia, o Bruno, já falei, doutora Bia, e o Eugênio estava aqui também, e algumas pessoas cujo nome não tem no arroba, o nomezinho, uma sigla, não dá para citar. Mas agradeço a você, aqui ó, Marieta, o Arthur, Gabriela, por estarem comigo até esse momento, tá bom? Vamos ter umas ideias aqui, inbox, será uma honra conversar com você. Abraço, até breve.